Gente, então, assim, o papo é pra gente mesmo aqui. Tá saindo na live no Instagram ali. A gente tá gravando material para uso posterior. Aqui atrás está tendo um curso aqui de uma das empresas nossas clientes aqui. E o objetivo disso aqui é para a gente se conhecer. Porque a gente é um lugar onde várias empresas compartilham o dia a dia, né? Que essa coisa bacana. E a gente usa isso aqui para a gente... É um jeito de forçar a gente se conhecer mais. É isso. E o material fica gravado para a gente usar depois. A Lívia está aqui, primeira vez que participa do bate-papo com o microfone na frente. Eu também, dessa forma aqui. Não é? A Lívia, ela é da ASO. A ASO depois ela vai explicar melhor, né? Uber de cuidadores para todas as idades, né? De enfermeiros, cuidadores, ela vai explicar melhor. Isso. Aqui tem o Patrick. O Patrick, ele os designers do sorriso. Exatamente. Ficou bacana, né? Perfeito. Pô. Design do sorriso. Depois a gente vai entender por quê. Ele usa CAD para auxiliar os projetos de reformas dentárias. Exatamente, para a área da estética ali. Também. Isso, mas não explica tudo não, porque eu já vou explicar. E a Carol, ela está representando a Telemed. Só a Telemed hoje que vai representar? Só a Telemed. Plataforma de consultas à distância. É mais que isso, mas depois eu vou explicar. Mais do que isso? Então já começa a explicar, né? Porque aí eu já fiquei curioso. Porque o que eu falo para todo mundo é que a Telemed é plataforma... Olha como é que eu falo. A Telemed, eles têm uma plataforma de consulta à distância para... Você fala que para baixa renda, não é? Tem esse foco de segmento? Não. Me corrige e já explica, então. Pode ser o nosso foco, mas não é o nosso principal... É o nosso principal cliente, mas a gente espera atingir também classes B, B-, C, D, até classe A, se duvidar. A pessoa pode ter um plano de saúde e ainda assim ter Telemed. Pois é, eu não sou classe A, mas adoro a consulta à distância. Vou te explicar então. Manda. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Caroline Gobo, eu estou aqui representando a Telemed Vitória Saúde. E a Telemed, ela é uma empresa de tecnologia de saúde. Então, O foco é em tecnologia, não é na consulta. Não, vamos lá. Calma, vamos com calma. Então, a Telemed é uma empresa de tecnologia em saúde. E a gente nasceu com o propósito de ajudar a democratizar a saúde no Brasil. E a gente chegou com o nosso primeiro produto, o primeiro produto que a gente chegou no mercado foi a plataforma de telemedicina. Então, desculpa, cara. Como é que ficou bonito o que você falou? Ajudar a democratizar a saúde no Brasil. Né? Você repetir essas coisas bonitas. E o nosso, um dos produtos que a gente vai oferecer, um dos nossos serviços, é a plataforma de telemedicina. A Telemed, ela quer ser um marketplace de saúde. Então, a gente vai ter ali uma série de produtos e serviços, e a gente quer ser no futuro one-stop shop. A pessoa vai encontrar tudo que ela precisa em todas as fases dela para cuidar da saúde na Telemed, ali no nosso marketplace. E a gente chega no mercado com a plataforma de telemedicina. Que é para abrir a rodada. Isso, aí a gente chega com a plataforma e para a pessoa ter acesso ao nosso produto, ela precisa assinar um plano de benefícios. Aí nesse plano de benefícios a gente entrega para ela a plataforma de telemedicina. Mas a gente não entrega apenas a plataforma. Então, a gente está rodando o nosso MVP agora e a gente tem a plataforma e o clube de vantagens. Nesse clube a pessoa tem desconto em farmácia, em clínicas de diagnóstico por imagem. Já tá comercializando? Já estamos comercializando. Nós estamos operando tem 2 semanas, nós já temos clientes, nós já temos operações, atendimento médico. Já tem preço para falar aí? Oi? Já tem preço para falar aí? Já temos preço. Esse é um dos diferenciais da Telemed. Você perguntou se o nosso foco eram as classes mais baixas, né? A gente tem planos muito competitivos. Para você ter uma ideia, o nosso plano mensal mais caro custa R$ 32,90 por mês. O cliente, ele paga uma taxa de adesão para ter acesso ao plano de benefício, uma mensalidade e paga por consulta. Então, assim, a consulta com o clínico geral ela custa R$ 29,90 e a com especialista ela tem valor único, R$ 59,90. E o plano mais caro, o que é o plano mais caro? Você
ter ideia, o plano mais caro de R$ 32,90 é um plano que a gente chama de plano vida. A pessoa, o titular consegue colocar até 5 dependentes. E o dependente, ele não paga nem adesão, nem mensalidade, só paga consulta. E não precisa ser um membro da sua família. Então, se você quiser colocar seu vizinho como dependente, você consegue colocar. Você vai ter 6 pessoas no plano de benefício, só você vai pagar a taxa de adesão, a mensalidade. As pessoas que vão se consultar com a gente, elas só vão pagar pela consulta. Então, assim, o preço é muito bom. Esse é um diferencial da Telemed, o nosso preço popular. Outro diferencial da Telemed é o nosso modelo de negócio. A gente chega no mercado com um modelo focado em adesão em massa. A gente estruturou a empresa no formato de franquia. A gente não é uma franquia ainda, mas está estruturada para ser. Então, a gente trabalha com parceiros comerciais e com promotores de venda. E eles têm uma comissão muito alta. É muito vantajoso vender telemédico. Qualquer pessoa aqui pode vender. Você pode vender, você pode indicar. E a gente trabalha com link de afiliado. Então, você recebe uma porcentagem em cima da indicação. Pode fazer pergunta para ela também, tá? Não sou eu que faço pergunta aqui não, tá? Se tiver alguma dúvida, que vocês também são da área. Com certeza. Mas, assim, só voltando no assunto de no marketplace, né? Hoje a gente está entregando a plataforma, mas no longo prazo, a gente já está se estruturando para isso, a gente quer ter um home care. A gente vai oferecer produtos de telemonitoramento à distância, então o paciente vai comprar os produtos no nosso site e vai poder usar os produtos em casa, todos eles vão estar conectados na internet, vai ter acompanhamento do médico. A gente espera estar integrado a nossa plataforma com UTIs móveis, com redes de hospitais. Então, é uma série de possibilidades. Como eu te falei, a gente é uma empresa de tecnologia. A gente está trabalhando... Carro-chefe, então, a porta de entrada, a consulta à distância, né? Porque você vê que bacana, né? A pandemia ensinou tanta coisa pra gente, né? Eu fiz minha primeira consulta à distância na pandemia para tentar fazer um teste de Covid. Puxa vida, eu tenho que me deslocar, ir lá, sei lá onde está o médico, espirrar na cara dele para poder ele me dar uma requisição para fazer exame? Sem sentido, né? Mas você só conseguiu fazer isso por causa da pandemia, porque a telemedicina no Brasil, ela não era regulamentada da forma como... Não podia ser feita, Não, né? não podia ser feita. A primeira resolução, que foi em 2002, que foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina... Ela reconhecia a telemedicina, mas era para fins de estudo. Então, dessa forma de o primeiro atendimento ser feito entre o médico e o paciente, à distância, isso não era permitido. Foi só com um projeto de lei em 2020 que a gente conseguiu, por conta da pandemia, forçou, cara, regulamentar a minha a telemedicina. Experiência foi muito bacana, cara. Puxou a tela lá, o médico me respondeu, fez as perguntas, respondi rapidinho. A consulta demorou 5 minutos, que era o que precisava demorar. Porque eu tô aqui porque eu quero ver se essa minha tosse é a Covid ou não é. Perguntou os sintomas, respondi, ele falou, tá bom, toma aqui, vai. Quando você analisa assim, as estatísticas dos atendimentos de telemedicina durante a pandemia, além do NPS ser muito alto, então depois de cada consulta, o paciente ele avalia o médico. Não só na nossa plataforma, tá? Eu tô falando assim, nas plataformas no geral, a taxa de NPS é muito alta. E a gente tem uma satisfação muito grande em termos de resolução de problemas. Assim, se eu não me engano, em torno de 80% das pessoas elas não procuram um médico, um atendimento presencial. Elas já conseguem ter uma resposta, um diagnóstico ali só no atendimento de telemedicina. Então, imagina como que a telemedicina pode ajudar a desafogar o SUS, por exemplo. Só não tem... para puxar o carro aqui pro nosso vizinho aqui, consulta de dentista à distância ainda não... Não, por incrível que pareça, tem. Olha! Tem, E principalmente, não tanto na área da saúde, mas mais na área da estética. Às vezes, o dentista avaliar, ele consegue avaliar ali pela câmera, uma câmera boa, a gente consegue avaliar. O cara abre a boca assim, vai tudo na câmera. Exatamente assim, Parece um pouco estranho, mas a gente está presente aquilo ali dentro de um consultório, a gente está presente com aquilo ali o tempo todo. Então, a gente já tem, sim. Caramba, que doideira. Eu também não imaginava. Não é tão comum. Pra estética, né? Isso, pra fins... Que é justo a sua área aí. A minha área abrange bastante coisa, tanto estética quanto a saúde também.
Mas quanto a parte de saúde é um pouco mais complicado, porque aí o dentista realmente precisa avaliar mais de perto. Mas quando é a área de estética, eu quero harmonizar melhor os meus dentes, eu quero que você veja o que eu preciso fazer. A gente ali pela câmera, pela foto, pela uma chamada de vídeo, a gente consegue sim. Que é mais ou menos como funciona a sua empresa, né? Você recebe, explica aí, você recebe... Então, como é que funciona a minha empresa? Hoje a gente tem um portal que a gente recebe arquivos de praticamente de todo lugar do mundo já. Eu já trabalho com pessoas de fora também, do estado, fora do estado e até fora do país. Eu tenho um portal, no portal o dentista ou a clínica ou até o outro laboratório que não contém esse tipo de recurso faz o pedido lá, me envia os arquivos. Mas o arquivo de O arquivo, que é o arquivo, os arquivos que a gente fala. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue escanear dentro da boca do paciente. A gente usa um scanner 3D que escaneia dentro da boca do paciente. Tá, isso lá no consultório dentário. No consultório dele lá, que seja em Boston, por exemplo, onde a gente já atende. Aí ele vai me mandar o scanner exatamente, é um scanner mesmo, chega um arquivo para mim em 3D, junto com a fotografia. Ele tira a fotografia do paciente, e aí quando chega para mim, eu junto a fotografia do paciente, junto com aquele scanner 3D. Então eu tenho praticamente a réplica perfeita do que é a boca do paciente. A fotografia dele com o scanner que... Da boca, isso. Aí eu junto as duas. Aí fica o encaixe ali perfeito. Aí é como se eu estivesse vendo o paciente na minha frente. Aí eu consigo mexer ali exatamente como precisa ser mexido. Eu vou, o projeto de estética, no caso, né? Isso, você tá falando. Projeto de estético. Eu vou puxando já um pouquinho, tirando da estética, já puxando na área da saúde. A gente hoje também faz cirurgias guiadas. Hoje eu opero o paciente pelo computador e eu mando um guia pro dentista, onde ele já sabe exatamente onde vai os implantes, a altura, a largura. Ele só chega, coloca na boca do paciente e faz os furos. Ele não precisa cortar mais o paciente. Isso a nossa empresa já presta esse tipo de serviço. Nossa. A partir disso... Também. É uma área de telemedicina. Esse papo vai dar render, tá vendo? Não é pra conexões que nós estamos aqui. Nem sabia Você faz mais ou menos... eu trabalhei numa empresa que ela fazia vestido sob medida à distância. Então o cliente mandava as medidas dele pra gente. O cliente podia estar nos Estados Unidos, na Europa, o que fosse. E a gente fazia um vestido sob medida, vestido de luxo, e mandava por correio. Você faz isso. Você vai ter a foto da boca do paciente, né? O escaneamento. E aí você vai fazer um molde 3D e vai enviar para ele de volta da melhor forma que ficaria ali. Né? Isso. E com as impressoras 3D, por exemplo, ele pode ter uma impressora lá e eu só mando o arquivo. E ele imprime lá. Na hora. Ele imprime lá na hora. A impressora vai usar o arquivo, seu arquivo, né? Isso, exatamente. Para ele imprimir lá. Então a gente não tem uma conexão de coisas físicas, somente de arquivos. E aí o físico ele imprime lá na hora. Uma impressora média demora uns 40, mas aí você sacaneou o trabalho do dentista, tô vendo assim, eu posso ser o dentista então, eu vou pegar meu scanner, vou escanear a boca do cara, vou mandar para você vai mandar um arquivo de volta, eu boto ele na impressora, não, eu vou passar a instalar agora. Quem dera fosse tão simples. Mas você faz parte inteligente, né? Isso, na verdade... solução pro dentista é você que entrega. Isso, o dentista depende dessa profissão. Na verdade, é uma profissão que ela foi sofrendo um upgrade de acordo com o tempo, passado o tempo. Na época, um bom tempo atrás, né, pessoal, dos meus avós, por exemplo, a gente chamava de dentista prático. O dentista que ele mesmo atendia o paciente, ele mesmo fazia as próteses e aí assim foi vindo. Aí depois se separou, virou o dentista e o protético. Hoje a coisa está sendo tão nichada que o meu trabalho é fazer uma área específica dentro da prótese. É esse tipo de trabalho que eu faço. Você é um artista. Ele falou design, para mim é um artista, né? Porque sou artista do sorriso, isso aí. A minha empresa, eu costumo dizer que a gente é o arquiteto, é quem produz ali e aí depois tem outras pessoas que vão executar o trabalho que eu faço. Então eu planejo exatamente o que vai ser feito. Tem trabalhos que levam anos para ser executado. O paciente vai fazer um implante, aí depois vai esperar aquele implante ser absorvido ali pelo osso. Vai levar muito tempo. Na segunda consulta, com o meu trabalho, na segunda consulta, o paciente já sabe, já tem a previsibilidade do que vai ser feito daqui a um ano. Então eu consigo ter essa previsibilidade. Eu consigo tirar, eu consigo colocar, e aí eu mando para ele na foto, mando no arquivo. Então ele já sabe como vai ficar no final do tratamento dele. Só voltando aqui no assunto da cirurgia. Por favor. Que
eu tava vendo um pouco de telemedicina. Como é que funciona a cirurgia? Qual é o teu papel ali? Como é que você ajuda o dentista? Então, vamos lá. O dentista ele vai pedir para o paciente ir numa radiografia e fazer uma tomografia. O que é a tomografia? É como se fosse um escaneamento, porém onde eu vou conseguir ver os ossos do paciente. Ali eu consigo ver a quantidade de osso que o paciente tem, a densidade, aonde cabe qual implante, esse tipo de coisa. E aí eu vou posicionar os implantes com a melhor forma ali. Isso que eu faço, o dentista fazia do modo convencional, só que ele teria que ter o paciente na mesa dele, ele iria abrir o paciente e ele ia decidir ali na hora qual é a melhor forma. Eu faço isso tudo de uma forma prévia. O dentista nem corta o paciente, ele só fura e coloca os implantes. Então, ele não tem mais essa dor de cabeça de ficar se preocupando se vai caber o implante, se o implante vai ser absorvido. Ali chega na hora, a função dele é só Isso, encaixar. eu mando o encaixe perfeito e já nesse encaixe eu mando umas anilhas para ele fixar, para o implante não sair de lugar, para não ter o risco do implante deslocar na hora da cirurgia. Então, ele já vai fixado e já vai com os furos certinhos. E ele manda pro laboratório preparar o implante e ele só encaixa. Isso. O implante, na verdade, ele já tem um tamanho e largura definido já no mercado. Então, ele só me fala qual plataforma que ele vai usar e aí eu já adapto aquilo. A gente acabou de descobrir mais uma profissão que vai sumir no futuro. De Do dentista, acho meio difícil, mas tem muitas profissões que vão sumir aí de acordo com o Mas tempo. aí veio a tecnologia para agilizar todo esse processo. Sim, exatamente. Né? Um processo que levava 3, 4 meses para fazer um implante, hoje a gente faz em 2 semanas. Perfeito. Uau, muito sensacional. Bom. O paciente vai para casa sem cortes, ele não sofre inchaço, ele não tem que se preocupar com se vai... pós-operatório. Não precisa, porque não foi cortado, ele não levou ponto. Mas para isso, o dentista, né, que está lá no consultório, né, ele precisa também se adaptar a essa novidade, ele precisa adquirir ou alugar, não sei, esses equipamentos, né, os scanners. Isso, tem hoje empresas que oferecem já o aluguel do scanner. Você fala, eu tenho um paciente que eu vou atender dia tal, então aí ele aluga, a pessoa vem e traz o scanner até ele e ele faz o escaneamento. Mas o futuro é cada dentista ter o seu scanner ali para poder ser mais ágil, mas isso realmente precisa se adaptar. Eu trabalho para dentistas também que não tem o scanner. Mas aí o que ele faz? Ele molda da forma convencional, como ele ia moldar no gesso, e aí ele manda esse molde de gesso para mim, e aí eu escaneio com o meu scanner. Ele também há essa possibilidade. Então, ele pode trabalhar de uma forma mesclada, não totalmente no fluxo digital, mas já migrando de uma forma mais... híbrido. Isso. Entendi. O híbrido. É um passo, exatamente. já é um passo Então, de de cada novidade, vez. deixa eu puxar a Lívia pro papo aqui também, aí depois, só para compartilhar o que ela faz também, a gente fica... Vamos lá. Para cruzar as perguntas. Se eu falo Uber de cuidador, é bacana falar assim? Sim, você entendeu qual é a nossa Cuidador. função. Porque cuidador para todas as idades, né? Você está oferecendo. Sim, todas as então, idades. se, por exemplo, a minha esposa precisa fazer o procedimento em hospital Agora, e... Você tem que estar aqui na capital para trabalhar. Trabalha, aí eu abro um parênteses. Gente, olha só, eu estou fazendo isso aqui, na verdade, é um MBA que eu estou fazendo sobre negócios, entendeu? Eu estou aprendendo sobre negócios de cada um, é um MBA que eu estou fazendo e depois a gente vai estruturar isso aqui como um programa de educação, aprenda sobre negócios diferentes, entendeu? Na capital vai virar um EAD. Um EAD. Aí, ó, pode ser. Alguma coisa assim, mas uma ideia. Mas fechando Por que parênteses. não? Se minha esposa está indo fazer um procedimento e eu quero colocar alguém lá para poder dar um apoio, você pode resolver o problema. Eu ligo para a hora. Chama a ASO, que a ASO chega lá com um profissional qualificado e capacitado para atendê-la. Eu vou dizer, Aso, eu preciso de... Aí você vai me dizer se eu preciso de um enfermeiro ou de um... acompanhante. Ou de um acompanhante ou de um cuidador ou um técnico. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho. Eu sou a Lívia Antononi, eu sou fundadora da ASO Cuidados. Nós conectamos profissionais a pessoas que precisam de cuidados. E quem são essas pessoas que precisam de cuidados? Pessoas de todas as idades. E os profissionais que nós temos hoje são acompanhantes, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros. E por que a ASO nasceu? Como é que foi? Eu passei por um momento de emergência, que eu precisava de alguém para poder acompanhar meu avô, que estava hospitalizado, e ao mesmo tempo eu precisava trabalhar. E aí, quem da família que vai abrir mão da rotina, quem da família que tem a qualificação para cuidar depois da alta hospitalar? Porque precisa, né, cara? Precisa. Precisa, cara. Não tem como se deixar...
precisa de ter um acompanhamento. E são situações emergenciais que isso acontece. Ninguém da família está preparado, ninguém da família espera que isso vai acontecer. E aí a pessoa começa assim, o que eu vou fazer? Começa a pedir indicação para um, indicação para outro, aí não gosta do profissional, o profissional não tem a qualificação, não tem o curso, e aí começa aquele aborrecimento, tenta com um, tenta com outro, e aí a gente faz toda essa agilização dessa contratação para o cliente. A gente faz toda a triagem, processo seletivo, para garantir um profissional qualificado, um profissional confiável, que possa entrar na casa desse cliente, que possa acompanhar no hospital, assim como um familiar cuidaria, com amor, com carinho, mas com a qualificação. Que muitas pessoas acham também que elas... não, eu vou dar conta. O que a gente recebe de cliente... de demanda de cliente. Muitas vezes, a mulher que é a pessoa que acaba assumindo os cuidados na família, sendo a mãe ou sendo a filha, e a gente tem aquela falsa ilusão, tem um subconsciente que diz que não, se eu não cuidar, eu vou estar abandonando o familiar. Mas não é isso. Você vai estar colocando um profissional que tem a qualificação e que vai cuidar melhor do que você. Perfeito. E em que estágio que a ASO está hoje? Ela já está operando? Se eu ligar para lá... Sim, já tem 1 ano que nós estamos em operação. 1 ano? É. Olha. E nós agora estamos em busca de implantação da tecnologia na ASO, para fazer isso de forma automática e ser como o Uber. Entendi, para facilitar hoje é bem manual. Porque se eu preciso hoje, eu ligo para vocês. Você liga, entra no site, preenche formulário, manda um WhatsApp para a gente e a gente imediatamente manda um profissional, de acordo com a sua necessidade. Sai de um dia para o outro, assim? Sai de uma hora para outra. De uma hora para outra, assim, emergência rápido? A gente não espera. Se a pessoa cai, quebra o fêmur, como foi com minha avó, por exemplo, também foi cliente da ASO. Caiu, quebrou o fêmur, precisava de alguém para acompanhar no hospital. E aí ligou, Caramba. chamou o profissional, vai até o local. E hoje, que áreas vocês atendem, assim? Tem abrangência geográfica? Sim. Por enquanto, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, em plantões de 4 a 24 horas. De 4 a 24 horas. Por exemplo, você precisa de um profissional para ficar só 4 horas, dar um banho, ajudar na troca de um curativo, ou para acompanhar na realização de um exame. A não ser que eu queira colocar Fazer em um escala, passeio. né? Aí é tranquilo, né? Aí você consegue intercalar... Sim. Tipo Por exemplo, assim, você precisa... O procedimento vai precisar de ficar internado depois, sei lá, 1 semana em recuperação. Sim, por exemplo, ninguém, quando é hospitalizado, sai de um dia para o outro, a não ser que seja uma cirurgia muito pontual. Geralmente, quem é hospitalizado precisa de 1 semana, 2 semanas. Aí nós montamos a escala de acordo com a necessidade do cliente. E aí, mesmo ele não sabendo quanto tempo, ele fecha, vamos fechar 1 semana, a gente escala aqui profissionais para atenderem durante essa primeira semana, você faz uma experiência, diz se realmente gostou daqueles profissionais. Olívia, a gente pode continuar. A diferença entre acompanhante e cuidador é que o cuidador, ele tem um contrato fixo e o acompanhante é esporádico? Não, o Eric até me fez essa pergunta. O que aconteceu? Na ASO, quando nós lançamos, nós trabalhávamos apenas com cuidadores, com curso, técnicos de enfermagem e enfermeiros. E a gente viu uma demanda muito grande de profissionais que são cuidadores, mas não têm curso. Por quê? Porque não é uma profissão regulamentada. Existem cursos de 20 horas de um final de semana e cursos de, por exemplo, 160 horas, que é o que o Senac oferta. Então, na ASO, nós estabelecemos o tempo mínimo de 100 horas de curso para esse cuidador. Então, o acompanhante são pessoas com mais de 5 anos de experiência. O que acontecia? Existiam muitas pessoas no mercado que nunca fizeram curso, mas que tinham 20 anos de cuidados. 20 anos cuidando, que a gente sabia que a pessoa... Fez o curso. Fez o curso da vida, tem muita experiência. Eu nem sabia que tinha curso para você acompanhar alguém. Tem o curso, e aí essas pessoas não tinham curso, mas tinham muito mais experiência, até mesmo mais do que muitas pessoas que já tinham feito o curso. Então, a gente estabelece como requisito que o cuidador tenha no mínimo 90 horas de
de curso, mais 1 ano de experiência. Já o acompanhante, que ele comprove que ele tem mais de 5 anos. Então, nós abrimos para o acompanhante, por quê? Porque havia necessidade do cliente que queria pagar um valor menor e não tinha necessidade de alguém técnico, mas apenas de alguém, por exemplo, fazer um acompanhamento em um exame, acompanhamento no hospital de um paciente que não tinha alta complexidade, e também os profissionais que nos procuram para serem cadastrados e que não tinham curso. E aí foi pelo mercado que a gente abriu o cadastro para acompanhantes. Mas aqui, às vezes uma pessoa que tem 5 anos de experiência, ela é melhor qualificada do que uma pessoa que fez um curso lá de 100 horas, né? Com certeza. Vocês oferecem também os cursos? Porque isso aí também é um outro negócio para vocês, né? Isso é uma ideia que está sendo estruturada. Tá no roadmap. Porque com certeza, sim, né? sim. Poxa, a pessoa chega lá com 5 anos de experiência, mas não tem as 100 horas, o preço dela muda, né? Então, se você oferece o curso para ela... E a gente vê, assim, ouvindo os nossos clientes, como que existe dificuldade do cuidador se adaptar à família. Quando o atendimento é aquela assistência domiciliar, atendimento assim, comportamento, muitas pessoas fazem um curso e saem muito cruas. Não sabem o que é você estar na casa de uma família, como você deve se portar. Etiqueta, né? A etiqueta, a ética, Tentar absorver o padrão ali de sigilo. como funcionam as coisas ali. A privacidade, Ter né? a tranquilidade de você vai chegar no momento que a família toda está desestruturada. A família precisa do quê? De tranquilidade, precisa de um conforto, precisa de silêncio, precisa voltar à rotina. E aí aquele profissional, ele tá ali, ele precisa no mínimo ter um equilíbrio emocional para saber que ele vai chegar muitas vezes numa família que a própria família tá assim desestruturada, porque é tudo novo, tudo que tá acontecendo ali é Passam muito por uma novo. situação de estresse. Passou por uma situação de um familiar que muitas vezes ficou hospitalizado entre a vida e a morte. Então, ele já precisa ter aquele preparo emocional. O que um curso, você não aprende, é com a vida que você vai aprender a ter um preparo emocional para lidar com esse tipo de situação. Então, nesse atendimento ao cliente, nesse foco em surpreender o cliente, que a gente está pensando aí em novidades de cursos da ASO para atender. E hoje a demanda, ela é mais para acompanhar em hospital ou é a domiciliar? O que está... Olha, atualmente está sendo hospital. Por quê? Muitas pessoas, devido ao Covid, infectadas, foram, né, hospitalizadas, e aí a família, para não se infectar, para não ir ao hospital também ser infectada, prefere contratar a ASO, faz isso de forma acertada, não é? Contrata a ASO para acompanhar. Você pega o profissional que já está vacinado. Sim. Praticamente todos os profissionais já estão vacinados, até mesmo por causa da idade, né? Agora, apesar da terceira dose, as 2 doses todos já tomaram. Mas aí, tipo assim, esse exemplo então de acompanhar para um procedimento hospitalar, que você tem que acompanhar a pessoa depois que fica no quarto lá internado. Quem que eu preciso ali? É do cuidador? É do enfermeiro? É do cuidador? Do acompanhante. É do acompanhante que você... Depende do estado de saúde do paciente. Tem muitos pacientes que não demandam um cuidado de alta complexidade, que só pode ser realizado por um enfermeiro. Tá. Mas se, por exemplo, fez uma cirurgia plástica, que é uma coisa teoricamente simples, geralmente os cirurgiões plásticos só orientam que a pessoa fique no máximo 1 noite no hospital. Um cuidador é o suficiente para acompanhar, dar uma ajuda no banho, dar uma ajuda na alimentação, depois da alta ele ajuda ali na locomoção, ajuda nos primeiros banhos. E um exemplo então que eu precisaria de, sei lá, de um técnico, de alguém que já está com sonda, alguém que já está na UTI, por exemplo. Houveram casos de pacientes nossos que a UTI do hospital permitiu que a família contratasse técnicos de enfermagem, enfermeiros para acompanharem pelo quadro do paciente. Que um simples cuidador, caso acontecesse algum tipo de emergência, o cuidador não saberia lidar com a situação. Mas o técnico já tem toda o hospital, normalmente ele não oferece, né? Deveria oferecer. Não, mas ele profissional que ele permitiu nessa dizenda, porque normalmente não permitiria, por quê? Depende do hospital e depende da época. Por exemplo, quando o Covid estava muito em alta, não poderia ter acompanhante na UTI. Tá. Hoje está podendo. Entendi. Tá, mas não é
por não ser da família ou por Não. ou por ter uma qualificação, de repente Não. possa dar conflito com quem já está ali na UTI, nada disso também não, né? O que acontece? Até para a família se sentir mais confortável de ter alguém ali 24 horas, ela contrata, mesmo porque tem pacientes que estão ali entre a vida e a morte, qualquer momento pode acontecer alguma coisa, e a equipe do hospital não está atenta, não está ali no quarto, não dá tempo de chegar para o atendimento, não dá tempo de verificar que pode acontecer alguma coisa. E ali, com um profissional que já tem aquele olho clínico, ele já pode precaver até tá acontecendo um AVC. Olha, sinais vitais aqui estão baixos. Tá? Aí é a hora que o profissional é até melhor já do que eu estar lá. Porque com certeza. Você não vai saber lidar com a situação se acontece uma emergência. Ou você não vai saber precaver. No seu olhar, você não tem um olhar clínico. E como é que está a faixa de valor que eu preciso pagar pelo serviço por enquanto? Olha, nós variamos entre R$ 75,00 a R$ 185,00. Por exemplo, um plantão para um serviço de banho com troca de curativos é a partir de R$ 75,00 e um plantão de 12 horas noturno por um profissional enfermeiro é R$ 185,00 por 12 horas de trabalho. Bacana. Barato. E para os novinhos, para bebês? Também atendemos. Atendemos, inclusive, uma cliente que o bebê dela foi cuidado pelas enfermeiras da ASO. Por quê? Porque o pai e a mãe estavam positivados com Covid em casa e não queriam passar para o bebê. Nossa. Então, a ASO Resolveu. foi lá ajudar essa família para cuidar do bebezinho, para que todo mundo ficasse bem. É porque logo no início... E crianças também nós atendemos, crianças especiais, já tivemos casos. Por exemplo, uma família precisou da ASO porque a mãe queria ir a um casamento, né? Queria passar um final de semana. Vai no salão, precisa ir. Tem todo o processo da mulher para poder se preparar para um casamento. Ela vai ao salão, faz a unha, e aí o filho dela, portador de síndrome de Down, eles contrataram a ASO com profissionais que são qualificados, que já têm a qualificação para atender portadores de síndrome de Down, para ficar com o filho dela enquanto ela pudesse arrumar o casamento, curtir tranquila. Eu consigo algumas especializações ali dentro também, né? Do Sim, tipo, sei lá, sim. Pensando no caso da criancinha, alguém que... Para amamentação, por exemplo, que pode ser um problema... Nós temos enfermeiras que ajudam na amamentação, que ajudam a ensinar a amamentar, aqueles primeiros cuidados, pós-alta na maternidade. E é interessante, a mãe, ela né, principalmente mãe de primeira viagem. Tá vendo? A ajuda aí a de uma telemedicina não enfermeira resolve isso não, né? Aí fundamental. danou-se. Aí não tem jeito, né? Tem que fundamental. estar lá, é assim, ó. Sim, só alguém que sabe que vai poder Ainda não. ensinar. Sim. Talvez sim. um robô no futuro. Brincadeira. Bacana. Mas nada como o olhar de uma enfermeira, uma pessoa que já atendeu, que já sabe como funciona a amamentação. Tá vendo? Você falou que no início que a telemédica é ser um marketplace, né? Entrar no home care. Aí, tem experiências para... Já até conversei com o Lívia, eu falei que a gente vai ser parceira. Ela tá precisando de tecnologia na empresa dela e a gente vai atuar no segmento de home care. Aí eu falei, vamos precisar de cuidadores. Já sei onde encontrar. já pensa num plano aí que Com o cara certeza, já contrata pode e tem contar direito base. a um cuidador por não sei quanto tempo, enfim. Como Mas os desenhos. você levantou essa questão de algumas coisas que a telemedicina, enfim, a máquina não vai poder fazer tudo que eu acho que precisa de empatia, de criatividade, sensibilidade, é muito mais difícil, né? Sim. Eu estava lendo aquele livro Startup Enxuta e ele estava até falando que para o Google é muito fácil você botar uma busca de algo factual. O que é isso? Ele consegue te responder, mas tudo que é mais subjetivo, o Google tem dificuldade. Então, Google, o que é interessante eu tomar depois de comer tal coisa? Primeiro, interessante, já se perdeu aí. Exatamente. Interessante Então, é uma pra quem, analogia, sabe? Porque não é tudo que a máquina vai conseguir fazer. E não vai conseguir substituir o ser humano, né? Não, a tecnologia ela tá para ajudar, mas ela não tem muita coisa que não vai conseguir ser substituído. Vai ter que ter o tato, vai ter que ter a mão humana.
Eu trabalho na área de tecnologia, sei bem como é isso. Por mais que a máquina te ajude, você precisa ter alguém ali por trás te orientando, dê o toque humano. Acho que isso é mais do que uma questão de precisar, é uma questão que as pessoas se sentem mais confiáveis quando tem alguém ali. A gente tem a telemedicina, a gente tem a consulta de dentista também via meios tecnológicos, mas o paciente ele se sente mais confortável quando tem alguém ali, quando ele está presente com alguém, né? Pô, não vai me ver? Né? Tipo assim, exatamente, né? A gente não veio para substituir, a gente veio para complementar. Ajudar, porque tem Isso. casos, A gente né? vai- Casos e ajudar, casos, né? agilizar. Exatamente. Não dá para generalizar. Sim. Cada caso é um caso mesmo. Exatamente. Igual a ASO, agiliza porque a gente atende pessoas que estão ali no momento de emergência, não sabem a quem recorrer, precisam de um cuidador naquela emergência de alguém, não sabe quem ela vai procurar, alguém confiável, ela procura a ASO. Bacana. Produtor, você já deu um alerta pra gente aqui do tempo aí? Como é que tá? O que é isso? 37 minutos de bate-papo? Bacana. Bacana. Tá Pode até super caminhar para o encerramento fluindo. aqui. Se tem alguma pergunta, um para fazer para o outro. Passa os Muito contatos. Esse momento é legal, né? Tipo assim, eu quero Fazer o merchan. eu quero contratar, eu preciso de um cuidador. O que eu faço? Pode ligar pra gente ou acessar o nosso site, asocuidados.com. É ASO com Z, não é? ASO com AZO. Z. ASO, até interessante eu falar isso. A ASO quer dizer oportunidade. Nós somos uma oportunidade de levar cuidados a quem precisa e a quem está em busca de uma oportunidade de emprego, uma renda extra. Por isso o nome ASO. ASO. ASO é uma palavra do português. Por exemplo, não dar sabia, não. aso a uma situação. Significa dar motivo a uma situação. Motivo para levar cuidados a quem precisa e para levar uma oportunidade de trabalho Perguntar também qual idioma. a quem precisa. Aprendendo de todos os lados aqui. E é isso, é só acessar o nosso site, seguir nas redes sociais, @asocuidados, que lá tem nosso telefone, tem nosso WhatsApp. Bacana. E se, no seu caso, se tem algum dentista que queira... O seu cliente é o dentista, Isso, não é? o meu cliente é tanto o dentista quanto os laboratórios convencionais que não possuem esse tipo de serviço. Vocês podem entrar... O meu maior contato é pelo Instagram, é o lab.design3D. Lá vai ter o acesso ao site e ao WhatsApp, né? Então você pode entrar em contato lá que a gente vai estar respondendo. Mas é isso, meu nicho é mais para dentistas e alguns laboratórios, porém do mundo inteiro. A gente não tem limite. Se tiver um parente, sei lá, fora do Brasil aí, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, a gente atende, porque é através de arquivos e comunicação. E o paciente também, né? Se o paciente chega naquele consultório e acha, pô, mas você não faz assim, né? Cadê o seu scanner? Com quem que você trabalha? Ele provoca, né? Exatamente. Pode provocar. Os nossos trabalhos hoje é milimetricamente preciso, não tem falha, a gente trabalha com milímetros. Então, hoje, olha só que legal, que bacana. Hoje esses dias uma paciente chegou para mim e disse que gostava do sorriso da Bruna Marquezine. Eu pesquisei fotos sobre ela, pesquisei como foi feito o sorriso dela e fiz algo mais ou menos parecido já com o que eu tinha, com os formatos de bibliotecas de dentes que eu tenho. E aí eu dei um sorriso para ela parecido com o que ela queria. Olha que bacana você chegar. Bacana, hein? Você tá dizendo. Teve o que ela queria. Tá fácil ficar bonita hoje, hein? Satisfez, NPS 100%. Os dentes dela ficou 10. igual. Eu garanto. Bom. E, Carol, no momento vocês estão buscando mais promotores de venda? Como é que está o momento? É cliente? Não, quem vai buscar o cliente vai ser o promotor, né? Como é que está o modelo aí? A gente tem o modelo B2B e o modelo B2C e B2B2C. O nosso foco inicial agora são os parceiros comerciais e os promotores de venda, aqueles que querem vender os planos de benefício da Telemed. Mas se você também quiser ser um cliente, você pode acessar o nosso site, telemedvitoria.com.br. Apesar da gente ter Vitória no nome, isso não está relacionado com a nossa capital. Até porque os sócios nem estão aqui no Espírito Santo, a maioria dos sócios está fora daqui. É Vitória no sentido de vitória mesmo, sabe? Bacana.
Telemed Vitória Saúde. E o promotor de vendas geralmente é um profissional de vendas mesmo, né? É o famoso Pachinha. Aham. Ele vende Adorei. plano de benefício. Corretor Então, de saúde, corretor de plano de saúde. exatamente. E aí a gente tem uma evolução da carteira dele, né? E a gente tem o modelo bronze, prata, ouro, a remuneração dele à medida que ele aumenta a quantidade de titulares na carteira dele, a remuneração também aumenta. Aí ganha em cima de taxa de contratação, de mensalidade, consulta, e é tudo recorrente. Bacana, então é mais um produto para ele ter no portfólio dele para atender os clientes, né? Ele pode continuar, claro, vendendo outros planos de saúde, né? E se o cara for bom de venda, vira realmente a fonte de renda principal, porque o nosso comissionamento é muito competitivo. Tá, e para achar a Telemed, via site? Telemed Vitória Saúde. telemedvitoriasaude.com.br. Maneiro. Bacana. E obrigado, gente. Valeu, foi bacana. brinde Eu aqui, que ó, de agradeço. água, Um brinde, um brinde. Eu que agradeço a oportunidade. Saúde. Obrigada. E é Muita água, hein, gente? Saúde. Saúde, Vitória. Massa. Valeu.